Eu estou aqui com a Bíblia ao meu alcance. Gostaria de convidá-los para abrir, se você tem uma Bíblia ao seu alcance, a sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 4, a partir do versículo 17 ao 24. Depois nós vamos estar lendo São Mateus, capítulo 18, do verso 21 e o 22. E estou com a mensagem para as nossas meditações: por que as pessoas são tão inconstantes? Apenas o parágrafo 64 e o 65 para as nossas meditações. A leitura de Gênesis capítulo 4, verso 17 ao 24, está escrito assim: E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e teve a Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metussael, e Metussael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si duas mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra Zila. E Ada teve Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zila também teve a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamã. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila: ouve minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão, porque me feriu, e um jovem, porque me pisou. Por 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Eu gostaria de chamar as vossas atenção para o versículo 19 e o versículo 23 e o 24. Se você tomar a genealogia de Caim, você vai ver que o primogênito de Caim foi Enoque. Mas esse Enoque aqui não tem nada a ver com aquele Enoque que veio de Adão, que foi o sétimo depois de Adão. O diabo, ele imita tanto a Deus, tanto, que Caim pôs nome no seu filho até de Enoque, e edificou uma cidade, colocou o nome naquela cidade de Enoque. Esse Enoque aqui é semente de Caim, ele era o primogênito de Caim. E esse Enoque teve um filho que se chamava Irade. Irade gerou Metussael. Metussael gerou Lameque. Se você pegar esse caboclo aqui, Lameque, ele, dentro da genealogia de Caim, ele era tataraneto de Caim. Então, ele era filho do bisneto de Caim. Você vai ver que ele se encontra dentro da terceira geração de Caim. Esse cara, até ele, os homens só tinham uma esposa. Quando chega em Lameque, a Bíblia fala que ele tomou para si duas mulheres. Então você vai ver que ele implanta a poligamia. Ele sai totalmente dos preceitos das Escrituras Sagradas. De tão incrédulo que esse cara era.
Aí você vai ver que a Bíblia fala que uma das mulheres dele se chamava Ada e a outra se chamava Zila. Quando você chega no versículo 22, a mulher ele gera um filho e põe nome dele de Tubucaim, que era mestre de toda a obra de cobre e de ferro. Aí você vai ver como que era a civilização de Caim e o que eles desenvolviam. Então você vai ver que a ciência, eles dominavam a ciência, tecnologia. Você vai ver que o cara foi o mestre de toda a obra de cobre e de ferro. Aí você vai ver no verso 23, aonde eu quero chegar com você, no 23, no 24, a Bíblia fala assim: e disse Lameque, esse Lameque era tataraneto de Caim, as suas mulheres, Ada e Zila, ouve a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito. Olha para vocês ver o tanto que ele era atrevido. Escutai o meu dito, mulheres de Lameque, porque ele matou um varão só porque o varão feriu ele. Ele foi e matou esse varão. Então, ele tinha a mesma natureza do seu tataravô, que era Caim. E ele mata um jovem só porque o jovem encostou nele. Quem sabe o jovem encostou no calo dele, pisou no pé dele, tropeçou, esbarrou nele, sem querer foi lá e matou o jovem. Então você vai ver que a natureza dele era de homicida, de assassino. Aí quando chega no versículo 24, ele fala assim: porque 7 vezes Caim será vingado. Quer dizer, ele vingaria a morte de Caim 7 vezes. Esse era o dito de Lameque, tataraneto de Caim. Aí ele fala: porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque, que era ele, seria vingado 70 vezes 7. Você está vendo de onde veio essa semente, essa natureza de pessoas, de homens e mulheres, de igrejas, que não perdoa o irmão, que não perdoa o próximo, que não perdoa o semelhante, vieram desta genealogia aqui, ó. Vieram dessa raça aqui, ó. Vieram desta classe. Eles vingam 7 vezes e Lameque diz que Caim seria vingado 7 vezes e que ele, Lameque, seria vingado 7 vezes 70. E o atrevido vai lá, o assassino, o homicida, vai lá e tira a vida de um jovem que simplesmente encostou nele, que simplesmente esbarrou nele, de sangue frio, ele tinha prazer de matar. Não é o que eles estão fazendo hoje, através da mídia, através dos meios de comunicação, levantando pecados de homens, de mulheres, de pessoas, de homens de Deus, de mulheres de Deus, de pessoas de Deus, que a pessoa já confessou, que Deus já se acertou com Deus, que Deus já colocou o pecado dele, a transgressão dele lá debaixo do sangue de Jesus Cristo e foi lançado lá no mar do esquecimento, a eles com natureza de abutres, porque é urubu, é o diabo, é espíritos de gadareno que desenterra defuntos proliferados, podres, já cheios de bactérias, de vírus, cheios de vermes,
já totalmente podre, vai lá e desenterra aquela carniçada e fica divulgando, lançando aí na mídia, no YouTube, nos WhatsApp, em panfletos, em papéis, achando que está fazendo alguma coisa para Deus. Você está sendo um mensageiro de Lameque. Você está provando que a sua natureza é de Lameque. Você está provando de que árvore você veio. Da árvore de Caim, que gerou Enoque, que Enoque gera Irade, Irade gerou Metusael, Metusael gerou Lameque. Está vendo da onde que está vindo esses espíritos? Da onde que está vindo esses anjos caídos? Olha lá, em que árvores eles estavam pendurados. Agora você pega a genealogia de Adão, você vai ver a natureza dos frutos que saiu do lombo de Adão. Totalmente diferentes. Eles tinham a natureza de Deus, eles se comportavam como Jesus Cristo. Aí tomamos agora, nós vamos estar voltando nessa escritura, vamos tomar para as nossas meditações, para que nós possamos orar, Mateus capítulo 18, Mateus capítulo 18, verso 1 e o 22. Mateus capítulo 18, olha para você ver que paralelo. Lá em Gênesis 4, verso 23, 24, Lameque fala que o sangue de Caim seria vingado 7 vezes 7, mas que o sangue dele, que a sua vida seria vingada 7 vezes 70, que dá um total de 490 vezes. Olha para você ver a natureza do fruto que saiu dos lombos de Caim. Aí nós vemos aqui Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Olha a natureza do nosso Deus. Olha o mandamento do nosso Deus. Lá em Gênesis 4, 23, Lameque, o tataraneto de Caim, chega para suas duas mulheres, Ada e Zila, e diz: Ouça o dito de Lameque. Caim, o sangue de Caim, a vida de Caim será vingado 7 vezes 7. Mas a vida de Lameque será vingada 7 vezes 70. Aqui Pedro chega e fala para Jesus no versículo 21. Aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei até 7 vezes? Aí o Deus do céu e da terra, o pai de Adão, o meu pai, o seu pai, irmão, o nosso pai celestial, virou para Pedro e disse assim: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Oh, glórias a Deus! O diabo, por intermédio de Lameque, está falando para ele vingar a morte de Caim 7 vezes 7. E a morte dele próprio, de Lameque, 7 vezes 70, que seria vingado. Mas aqui o nosso Pai Celestial, o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus
que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades, deu a receita para Pedro. Olha, Pedro, você não vai só perdoar o seu irmão 7 vezes 7, mas 7 vezes 70 vezes, Pedro. Aleluia! Graças a Deus. Agora, para você que não consegue liberar perdão, como que você vai ver a terceira puxada? Profeta Irmão Brana, se não me falha a memória, na mensagem O Novo Ministério, ele mostra que o perdão, de acordo com Mateus, se não me falha a memória, 22, ou Marcos 22, que está conectado com a terceira puxada. Por isso que você não está vendo nada de sétimo selo. Você não consegue perdoar, mesmo que você perdoa da boca para fora qualquer coisinha que acontece em torno da vida daquele irmão, ou alguém fala para você, você vai lá e levanta todo o inventário passado da vida dele, que já foi lançado lá no mar do esquecimento, que já está debaixo do sangue de Jesus, você levanta, grava e despacha por todos os grupos de WhatsApp, tentando degrinir, matar a imagem da pessoa. Você mata o testemunho do homem, você mata ele. Meu Deus, tem misericórdia da alma do seu irmão, irmão. Tenha misericórdia da sua própria alma. Tenha misericórdia da sua própria vida. Você perdoou o irmão, não concorda, que tal? Deixa ele para lá, deixa ele viver a vida dele, deixa ele trabalhar. Se você acha que não está certo, o problema é dele. Ele vai acertar com Deus, irmão. Se é que ele tem que se acertar, sendo que ele já se acertou, já pediu perdão, quem é você se Deus já justificou, se Deus já perdoou? Deixa, varão, vai cuidar da sua vida. Por que Deus te deu uma vida só? Não te deu duas vidas. Agora você não está dando conta de cuidar da sua vida, está querendo cuidar da vida do irmão, da sua forma, do seu jeito. Deixa Deus cuidar da vida dele. Deixa Deus dar força para ele colocar a vida dele nas mãos de Deus, e Deus vai cuidar da vida dele e da sua, rapaz. Aleluia! Vamos ler Mateus. Agora eu quero te chamar aqui em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, sobre a oração do Pai Nosso. Olha que coisa mais gostosa. No capítulo 6, no versículo 12 de São Mateus. Jesus falando na oração do Pai Nosso: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Está vendo? Se você não perdoa o seu irmão as dívidas dele, como que o nosso Pai que estás no céu vai te perdoar? Como? Agora ele fala assim, no versículo 15: se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Aí, irmão, como que você vai obter o perdão de Deus se você não consegue perdoar o seu irmão? Jesus está falando aqui na oração do Pai Nosso, que se eu não perdoar o meu irmão as ofensas que ele me fez, o meu Pai não vai me liberar perdão. Para que eu possa obter o perdão de Deus, eu tenho que liberar perdão para o meu irmão. Se eu não liberar o perdão para o meu irmão, vai ficar eu e ele presos na quinta dimensão, irmão. Por isso que você nunca vai enxergar o sétimo selo, porque o sétimo selo te coloca na sétima dimensão. Sétima dimensão é céu, irmão. Se em Apocalipse 9,16 o inferno subiu,
E Lucifer implantou o inferno aqui, ó, a quinta dimensão, dentro da quarta. Apocalipse 10:1, o anjo forte desceu, o anjo forte é Cristo. Cristo é o Espírito Santo é Deus, Deus é céu. Se o inferno subiu, está atuando aqui na quinta dimensão, o céu também está aqui, porque o sétimo selo é Cristo, Cristo é o céu. Agora, o que te coloca no céu, irmão? O sétimo selo, porque quando você está em Cristo, que é o sétimo selo, você está no céu. Agora, como que você vai conseguir ver o sétimo selo e ser introduzido no sétimo selo se você não consegue nem liberar perdão? Vai ficar você preso na quinta dimensão e você vai ficar querendo trazer e prender o irmão aí onde você está, na quinta dimensão. E na quinta dimensão você vai atuar, você vai agir com a natureza de Lameque. Lá Lameque matava, era literalmente como o pai dele matou. Agora aqui, irmão, esse tataravô de Lameque, que era Caim, que é o diabo, filho do diabo, está matando agora tanto fisicamente através do coronavírus, como está matando muito mais espiritualmente. E o pior de tudo, que através desta praga chamada coronavírus aqui no Brasil, estão enterrando aí 4.200 pessoas por dia. Agora você imagina quantos que o diabo está sepultando espiritualmente, enterrando espiritualmente pessoas dentro da igreja, em volta de homens, em volta de interpretações da mensagem do irmão Brana, mortas. E o pior de tudo, que as pessoas morrem espiritualmente e não percebem que estão mortas. E o primeiro passo da morte espiritual é quando a pessoa não consegue perdoar. É uma das maiores evidências de que ela está morta, porque eu mostrei aqui para você, dentro da Bíblia, como que o Deus do céu, o Pai Celestial, o Senhor Jesus Cristo vai te perdoar das suas ofensas, vai te perdoar das suas transgressões, dos seus pecados, sendo que você não perdoa o seu irmão, sendo que você não perdoa o seu próximo, sendo que você não perdoa o seu semelhante. E se tratando de irmão, se não perdoa um irmão na fé, quanto mais o próximo dele, o semelhante dele. Você está demonstrando que você estava pendurado na árvore chamada Caim, que gerou Enoque, e Enoque gerou Jalede gerou Matusael, e esse Matusael gerou Lameque. E o Lameque, um jovem foi lá, esbarrou nele, ele foi e matou o jovem. O outro pessoa encostou nele, ele foi lá e matou o varão. E ele abre a boca e solta um dito para as suas mulheres. O que mulher na Bíblia representa? Igreja. Quantos Lameques estão aí no púlpito soltando dito para as suas igrejas? Em vez dele preocupar com a vida dele e cuidar da igreja dele, ele está querendo cuidar da vida daquele pastor fulano de tal, do cicrano, e da igreja lá do pastor. E da vida da igreja do pastor. Viu? O mesmo quadro se repetindo o tempo todo. Mas o Deus do céu, o Senhor da glória, o Deus do perdão, Pedro chegou para ele e disse assim: mestre, eu tenho que estar perdoando o meu irmão 7 vezes? Jesus virou para ele e disse assim para ele: olha, Pedro, não somente 7 vezes você perdoará o seu irmão, mas 7 vezes 70. Aleluia! Essa é a natureza dos filhos de Adão.
Esta é a natureza daqueles que saíram dos lombos de Adão. Eles têm a natureza de Deus. E agora o segundo Adão desce em Apocalipse 10:1, estabelece o sétimo selo aqui, e o céu está aqui, espiritualmente falando. O reino messiânico já está estabelecido aqui. E todos os filhos de Adão, todos os filhos de Deus, todas as filhas de Deus já estão introduzidas neste reino messiânico, neste sétimo selo, neste Senhor Jesus Cristo. Você já está se alimentando do maná da panela dourada lá no terceiro átrio, lá no lugar santíssimo. Eles estão alimentando também do maná, mas a maioria está lá do lado de fora. Depende de onde você está comendo do maná. Uma minoria já está lá dentro, na recâmara, com ele, se alimentando do maná da panela dourada. Mas as multidões permanecem lá fora, comendo do maná que está caindo lá no pátio. Vamos ler o parágrafo 64, para que nós possamos ir para a oração da mensagem Por que as pessoas são tão inconstantes, pregada no domingo, dia 1º de janeiro de 1956, pelo o irmão William Marrom Brana, no parágrafo 64. No entanto, homens e mulheres vivem uma boa vida e amam no coração e amam a Deus. No entanto, homens e mulheres vivem uma boa vida e amam a Deus por uma concepção mental, mas o verdadeiro esconderijo está no coração. Esconder-se em Cristo é quando Cristo, o Espírito Santo, entra em seu coração. Está vendo, irmão? Quando o Espírito Santo está dentro do seu coração, você perdoa, porque Deus é perdão. Como que um homem ou uma mulher vai perdoar se o Espírito Santo não estiver dentro do coração dele? Ele está em você, no seu temperamento, e ele está vivendo sua própria vida por sua própria vontade através de você. Aí você vai produzir realmente todos os frutos das 7 virtudes da natureza do Cordeiro. Eu sei que isso soa terrível, mas é certo. Cristo, então você está rendido que Cristo fala a classe de palavras que ele falaria. Ele pensa o tipo de pensamentos que ele pensaria através de você. Quando Cristo está em você, irmão, não é mais a sua mente, é a mente de Cristo em você. Ele faz o tipo de obras que ele faria através de você. Está vendo? Por que que hoje ninguém produz o que o irmão Brana produziu? Não produz o que os apóstolos produziram? Não produz o que a igreja produziu? Por quê? Porque Cristo estava no irmão Brana. Cristo estava na igreja primitiva. A vida deles provavam realmente que Cristo estava neles. E hoje, só vivem falando o que o irmão Brana fez. Só vivem falando o que Pedro fez. Só vivem falando do que Paulo fez. E eu? E você? O que é que nós estamos produzindo? O que é que nós estamos fazendo? Realmente eu tenho me rendido? Realmente a minha vida, os frutos que eu tenho produzido, têm provado verdadeiramente que é os pensamentos de Cristo através dos meus pensamentos? É as palavras de Cristo através das minhas palavras? Olha o que o profeta fala. Você está rendido e descansado. Que bela imagem de um cristão consagrado, rendido,
Cristo trabalhando através de você. Realmente o seu trabalho, o meu trabalho, o trabalho da igreja hoje aqui no Brasil tem demonstrado realmente que é os mesmos frutos que Cristo produziu através da igreja primitiva. Paulo disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Agora, olha para a vida de Paulo, olha os frutos que ele produziu. Cristo vivendo na alma individual, rendida. Cristo fala através dos lábios e pensa através da mente. Vê através dos olhos, age através do temperamento. Aleluia! Então, as coisas do mundo passaram. Como pode ele ser algo dócil e agradável o tempo todo? Cristo tem tomado o controle. Amém. Vê você? Isto é o que é. É Cristo em você. Cristo em você. E quem é Cristo? O Espírito Santo. A unção. Você diz: bem, eu creio que isto é a verdade. Irmão Brana, está certo. Está aqui dentro, tem que vir aqui. Aqui está. É todo o seu caráter, é Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu li para você Gênesis capítulo 4, do verso 17 ao 24. Eu li para você São Mateus 18, 21 ao 22. Eu li para você São Mateus 16, versículo 15. E eu li para você os parágrafos 64 e o 65 da mensagem Por que as pessoas são tão inconstantes? Nosso Deus